Ei, eu sou Clarissa Andrade, psicóloga, convidada do programa Bem Viver de hoje. No programa de hoje, vamos conversar sobre pressão no trabalho. Trabalhar sob pressão é muito complicado, porque o tempo inteiro é constante. A gente desde criança já vem sofrendo pressão, né? Quando a gente é lá na escola, vem a professora que vai falar quem que é o mais bonito, quem que é o mais feio, o mais inteligente, e a gente tem essa pressão toda em cima da gente. E isso acaba refletindo no trabalho também, porque viramos adultos que pressionamos os outros, caso a gente esteja num cargo mais alto dentro de uma empresa, e isso acaba refletindo sempre. No trabalho, o que causa maior pressão é entregar resultados mais rápidos, querer melhor qualidade no trabalho, que haja dinamismo, que quando depende de um outro funcionário, de um grupo de funcionários, na verdade, isso gera pressão entre os colegas também. Então, isso tudo faz com que tenha que ter o trabalho corrido, sabe? E o próprio cliente também pede que o trabalho seja entregue mais rápido. Tudo hoje tem que ser mais rápido na nossa vida, né? No nosso cotidiano. A pressão no trabalho, como desde sempre a gente já vem lidando com essa pressão, no trabalho não é diferente, a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Então, o que a gente pode fazer? Prestar mais atenção no que a gente está fazendo, entender o nosso limite, porque isso é muito importante, cada um tem um limite de coisas que consegue fazer, então a gente precisa saber lidar com isso. Entender então qual que é o nosso limite, perceber o tanto que a gente dá conta de fazer durante o dia, dividir as tarefas, isso é fundamental, porque a gente dividindo, a gente consegue identificar que não é aquela montanha toda de coisas, então a gente consegue limitar bem e dividir bem e saber que a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. A pressão no trabalho diminui demais a produtividade, porque a gente acaba se sentindo pressionado a fazer as coisas. A gente faz uma autocobrança, porque a gente precisa produzir mais, a gente precisa entregar melhor e muitas vezes a gente não consegue suprir essa demanda. E aí o que a gente faz? A gente se frustra, fica ansioso e produz muito menos. Tem uma coisa que é muito interessante, eu vi uma imagem muito interessante essa semana, que era de uma pessoa, era um player de música assim, e a fala era: a ansiedade da música acabar faz com que a gente não a ouça. Isso funciona muito no trabalho. A ansiedade da gente não conseguir entregar, o medo da gente não conseguir entregar um trabalho bom, que seja satisfatório, acaba fazendo com que a gente não faça. A cobrança no trabalho, ela tem que existir. Sei lá, o chefe pede um prazo para o funcionário. Claro, ele tem todo o direito de fazer isso, até para o funcionário ter um objetivo ali a seguir. Mas aí é a diferença entre cobrança e pressão. A pressão é quando o chefe fica em cima. Você não está fazendo isso direito, cadê o relatório? Manda para mim, isso aqui está errado, faz isso, conserta aquilo. Então, assim, isso é a pressão, o que acaba trazendo a consequência da fala anterior, né? Que é a improdutividade, a ansiedade de não dar conta. Então, isso tudo atrapalha. Então, essa é a diferença entre pressão e cobrança no trabalho. A autocobrança nunca é bom. A gente, às vezes, quer fazer mais do que a gente dá conta. Geralmente por pressão no trabalho, pressão dos colegas dentro do trabalho. Quando tem que ser um trabalho feito em equipe, que depende um do outro, acaba gerando essa cobrança e automaticamente a autocobrança. Porque a gente quer, com medo de ser mandado embora, com medo de não gostarem do que a gente está produzindo, acaba que a gente se cobra muito. A gente cobra que a gente tem que ser perfeito, a gente cobra que a gente tem que fazer melhor, ter o nosso melhor desempenho. Isso é muito ruim, porque a gente não consegue perceber que a gente erra. A gente também pode falhar. E o ser humano perceber que pode falhar é muito importante. Porque muitas vezes quando o outro falha, a gente fala: nossa, não, tudo bem, não tem problema, acontece com todo mundo, mas quando a gente falha, a gente se cobra demais, a gente se acha burro, incapaz, improdutivo, e isso afeta no nosso desempenho. A gente não consegue entregar um bom trabalho, ou até a gente não consegue entregar um trabalho. Isso afeta demais, é muito ruim.
Como eu falei agora, a autocobrança é muito sério, implica em muitos fatores, inclusive danos para a empresa e para o profissional. O profissional ele começa a ficar improdutivo, ele por medo de perder dinheiro, ele começa a ficar ansioso, pode desenvolver uma depressão. E eu falo, ansiedade e depressão são maus do século, não tem jeito. Por essa cobrança toda que o trabalho e a sociedade impõem sobre a gente, acaba que gera muito isso, ansiedade, depressão, improdutividade, a gente não consegue desenvolver as coisas, a gente não consegue produzir direito. Para a nossa vida é importante a gente ter alguns caminhos, sabe? A gente conseguir entender como é que a gente vive bem, para a gente viver bem. E no trabalho não é diferente. A gente pode pensar em algumas técnicas, alguns meios de facilitar e diminuir um pouquinho essa pressão que a gente coloca sobre a gente mesmo e que a empresa coloca sobre a gente. Uma delas é a gente dividir o nosso dia certinho assim, ó. O que a gente tem que fazer? Vamos ver quanto de tarefa que a gente tem que entregar. Qual que é a mais urgente, qual que é a menos urgente, qual que é a prioridade. Isso já ajuda, coloca num papel para tornar bem visual aquilo ali. Ajuda demais. E depois, cada tarefinha que você for cumprindo, for fazendo, risca, porque esse riscar também dá toda a ideia de que a gente está fazendo, que a gente está conseguindo produzir. Isso ajuda muito. Ter uma vida saudável também é muito importante. Se alimentar bem, fazer uma atividade física para controlar um pouquinho da ansiedade e do estresse, ter uma vida social é difícil nesse período de pandemia, mas ter uma vida social que seja online ou como puder é muito importante também. Tirar um tempinho para você, nem que seja 10 minutos para você sentar, respirar, tomar um café, também é muito importante. Você dormir bem, isso é fundamental, e muita gente não dorme bem por causa da pressão. Chega em casa, deita na cama e fica pensando em todos os problemas que estão acontecendo, tudo que deixou de fazer na empresa. Tem gente que leva os problemas da empresa para casa e vice-versa, os problemas de casa para o trabalho. Isso também não pode. Você pode estar assim, ó, o melhor jeito na empresa, vivendo super bem na empresa, mas se você chegar pensando no boleto que tem que pagar, no filho que está doente, na escola que não pagou, não vai funcionar nada. Você também não vai desenvolver um bom papel, né? Não vai desempenhar bem a sua função ali dentro. E, ao contrário, também é muito importante, a empresa precisa cuidar do bem-estar do funcionário. Hoje em dia a gente vê muito isso, as empresas estão muito mais ligadas nisso. Dá algumas palestras, tem empresa que, sei lá, promove um happy hour para o funcionário por mês, ou dá um dia de folga para o funcionário por mês, para ele poder fazer as coisas dele. E se preocupa com o bem-estar dele, isso é fundamental, fundamental. Um funcionário bem disposto acaba trazendo muito mais rendimento para a empresa. Então, se a empresa não se preocupa com esse bem-estar do funcionário, esse funcionário não vai desempenhar bem o papel dele. E quando o funcionário está bem dentro da empresa, se sente bem acolhido ali, ele quer desempenhar mais, ele quer fazer mais e ele se sente mais à vontade para isso. O funcionário precisa se sentir à vontade e o chefe, o gestor da empresa, ele precisa entender e dar liberdade para o funcionário produzir. Então, ele dá esse espaço para o funcionário produzir bem. Chegamos então ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e para acessar mais conteúdo como esse é só se inscrever no nosso canal. Até a próxima!